Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Otávio Plazzi e essa é a aula de número 2 do assunto tecido conjuntivo. Antes, chama a vinheta. Bom, antes da gente começar a falar do assunto da aula, dá um curtir nesse vídeo, se inscreva aqui no canal, ative as notificações para que você possa receber em tempo real, toda vez que eu postar um vídeo, uma notificação no seu e-mail, ok? Além disso, me siga aqui nas redes sociais, todos os endereços das redes sociais aqui embaixo na descrição do vídeo. Legal? Mas chega de jabá e vamos para o que interessa. Hoje o assunto é fibra do tecido conjuntivo. Na verdade, nós temos que usar o termo no plural, fibras do tecido conjuntivo. Porque existem dois sistemas ou duas famílias de fibras diferentes. Mas veja bem, se você não assistiu a minha aula de número 1 de tecido conjuntivo, eu aconselho que você pare esse vídeo aqui agora, assista a aula de número 1, onde eu falo a respeito das generalidades do tecido, defino, dou função e as características gerais do tecido, para que você não fique boiando nessa aula aqui. Mas se você já assistiu a aula de número 1, esse é o seu lugar. Aqui você vai aprender, ok? Então vamos lá? Vamos falar um pouquinho a respeito dos diferentes tipos de fibras do tecido conjuntivo. Mas para que a gente entenda o que são fibras, nós precisamos de um exemplo. Imagine você um fio elétrico. Se você descascar esse fio elétrico, você vai ver que ele é cheio de outros fios menores entrelaçados. Basicamente, de uma forma geral, as fibras nada mais são, as fibras são formadas, melhor dizendo, por proteínas que se polimerizam, ou seja, que se unem em estruturas mais alongadas. Então, quando nós falarmos em fibras, nós vamos entender que eu estou me referindo a um conjunto de um determinado tipo de proteína que se agrupou, que se ajuntou para formar uma fibra maior. Aquele exemplo que eu dei agora do fio, que a gente já descascou e nós vimos que tem vários pequenos fiozinhos bem menores que se juntam ou que se unem para formar um fio como a gente conhece, ok? Eu já adiantei falando para vocês que existem duas famílias de fibras. Na verdade, a gente chama de sistemas, tá? São dois sistemas de fibras. O sistema colágeno e o sistema elástico, que está aparecendo aqui do lado. O sistema colágeno, ele é composto por dois tipos de fibras. As fibras colágena e reticular. Sendo que a proteína básica dessas fibras é a mesma, é o colágeno. Por isso que a gente está falando que existem duas fibras em um mesmo sistema, ou uma mesma família de fibras. Então eu me refiro ao sistema colágeno, que é constituído ou é composto por dois tipos de fibra. Fibra colágena e reticular, que possuem a mesma proteína, que é o colágeno. Daqui a pouco nós vamos ver que existem vários subtipos de colágeno e é claro que cada uma dessas fibras do sistema colágeno tem uma proteína em particular, ok? Mas a princípio guarde essa informação conforme está aqui, ó. Sistema colágeno, fibra colágena e reticular, proteína colágeno. Já a família ou o sistema elástico tem como fibra principal a fibra elástica, cuja proteína predominante é a elastina. Mas nós veremos também na sequência que não é só a fibra elástica, mas é a fibra principal. Então, inicialmente eu quero que você guarde que existem três tipos de fibras para dois sistemas distintos. O sistema colágeno
com a fibra colágena e reticular, cuja proteína é o colágeno, não confundam, e o sistema elástico, cuja principal fibra é a fibra elástica e a proteína principal é a elastina. Ok? Tudo bem até aqui? Vamos seguindo então. Bom, o que vai diferenciar um tipo de tecido conjuntivo do outro, nós vimos isso na aula 1, é, entre outras características, mas basicamente o tipo de fibra predominante. O tipo de fibra que predomina em um determinado tecido vai dizer para mim qual é a estrutura desse tecido e, como todos nós sabemos, qual é a função desempenhada por esse tecido, porque estrutura é igual a função. Os tecidos têm a sua estrutura adaptada à função que eles realizam, né? Isso a gente já sabe, inclusive a gente já conversou muito sobre isso nas aulas anteriores. Vamos começar a falar então a partir de agora a respeito do sistema colágeno, que nós já vimos engloba a fibra colágena e reticular, cuja proteína primária principal é o colágeno. Tá? A primeira coisa que eu quero que você entenda é que as fibras colágenas, elas se diferem de acordo com o tipo de colágeno que predomina. Nós já entendemos que a fibra é colágena e a proteína que constitui a fibra é colágeno. Então existem alguns subtipos de colágeno e nós vamos dividir esses tipos de colágeno de acordo com a sua finalidade. O primeiro grupo são o grupo dos colágenos, que formam grandes, longas fibrilas. São, na verdade, moléculas de colágeno do tipo 1, 2, 3, 5 e 11. Então, 1, 2, 3, 5 e 11, que se agregam para formar fibrilas longas de colágeno, que são visíveis ao microscópio eletrônico. Então elas se juntam, elas se unem, se polimerizam, que é o termo que a gente está usando aqui na aula, para formar longas fibrilas de colágeno. Desses tipos de proteína que eu citei, que se agrupam e que juntos formam longas fibrilas, que é do tipo 1, 2, 3, 5 e 11, a mais abundante no corpo inteiro é a do tipo 1. A gente encontra colágeno do tipo 1, por exemplo, nos ossos, nos tendões, em outras regiões e outras estruturas do nosso corpo. Um outro tipo de colágeno é o colágeno que está associado às fibrilas, que está entre as fibrilas, que na verdade são estruturas mais curtinhas, que justamente fazem uma ponte, que ligam as fibrilas de colágeno umas às outras e também a outros componentes da matriz extracelular. Então é um colágeno que faz essa conexão, que faz essa ligação. E justamente por fazer essa ligação é que ele é bem curto. Tá? O colágeno que constitui esse tipo de fibra são os colágenos do tipo 9, 12 e 14. 9, 12 e 14. Temos ainda um terceiro tipo de colágeno, que é o colágeno que se agrupa para formar uma rede. O colágeno cujas moléculas se associam para formar uma rede é o colágeno, na verdade, de número 4, que é um dos principais componentes estruturais da lâmina basal, justamente pela sua característica de rede, pelo seu aspecto de rede, pois assim ele consegue promover uma filtração, que é uma das funções da lâmina basal. E aí, se você não sabe do que eu estou falando, eu te convido a conhecer as minhas aulas de tecido epitelial, onde eu explico muito claramente sobre as lâminas basais. Mas além desse aspecto de filtração, que é característico do colágeno do tipo 4, ele também tem uma capacidade, ele também tem um aspecto muito importante da sua função, que é de promover a aderência entre tecidos vizinhos. Então o colágeno tipo 4
É um colágeno que forma uma rede, e essa rede ela é muito útil porque desempenha dois papéis: filtração e aderência. Por isso que é um tipo de colágeno que está presente nas lâminas basais. Tá? Nós temos ainda um colágeno específico, que é o colágeno, melhor dizendo, de ancoragem, que é o tipo 7, tá? E que é o tipo encontrado nas fibrilas que ligam, que fixam, que ancoram as fibras de colágeno tipo 1 à lâmina basal. Então é um colágeno muito específico que conecta o colágeno tipo 1, que é o mais abundante, à lâmina basal. Esse tipo de colágeno é o colágeno do tipo 7, por isso recebe o nome de colágeno de ancoragem, justamente por essa conexão, por essa fixação do colágeno tipo 1 à sua lâmina basal. Tá? Bom, então nós vimos que existem diferentes tipos de proteína, colágeno. Essas proteínas elas são separadas e agrupadas em segmentos da sua finalidade. Então nós vimos que existem as proteínas que se unem para formar longas fibrilas, as proteínas que estão entre as fibras de colágeno, as proteínas de ancoragem, as proteínas que promovem a rede de filtração. Quer dizer, nós temos vários subtipos de colágeno, que é uma proteína, e cada subtipo de colágeno com a sua característica peculiar ou particular. Ok? Tá bom, Otávio, eu já entendi, mas me explica como é que o colágeno se forma. Bom, na nossa videoaula de hoje, eu vou focar a atenção na síntese do colágeno tipo 1. E você pode se perguntar assim, falou, Otávio, mas são tantos colágenos, por que especificamente o tipo 1? Porque na verdade é o tipo de colágeno mais abundante que nós temos no nosso corpo. Então, para não ficar uma aula muito longa, uma aula muito maçante, nós vamos nos focar apenas na biossíntese do colágeno tipo 1. Bom, inicialmente a gente precisa entender que a síntese ou a biossíntese do colágeno não é um processo exclusivamente intracelular. Ele é um processo intracelular, mas também com alguma parcela de participação do meio extracelular na síntese ou na biossíntese desse colágeno. Então, na verdade, a produção ou a formação desse colágeno é uma formação com duas etapas. Uma etapa do meio intracelular e uma etapa do meio extracelular. Bom, ao meu ver, não há maneira melhor de entendermos este processo do que se observarmos como ele acontece, tanto no meio intra quanto no meio extracelular. Mas antes de nós falarmos a respeito do processo especificamente, é muito importante que nós entendamos por que esse processo deve ser finalizado no compartimento extracelular. E é muito simples de você entender isso. Essa proteína fibrosa ela só tem razão de existir se for no meio extracelular. No meio intracelular ela não tem função alguma. Assim sendo, como que uma proteína fibrosa vai ser formada ou sintetizada dentro de uma célula? Isso não justifica. O processo inicial acontece sim intracelular, mas a proteína em si só será formada lá no compartimento extracelular, que é o local específico dela. Então tudo começa no compartimento intracelular, quando nós temos a leitura do RNA mensageiro para a formação de cada uma das 3 cadeias alfa. E quando essas 3 cadeias alfa são formadas, nós temos então, a partir daí, a molécula de procolágeno, com a sua tripla hélice, mantendo-se na sua posição e impedindo a sua formação graças à presença desses peptídeos de registro. Nós vamos ver num processo mais avançado que esses peptídeos lá no meio extracelular eles serão removidos, tá? Mas a princípio vamos nos manter aqui, né? Bom, uma vez que essa molécula de procolágeno foi produzida, né, ela vai ser transportada para o complexo de Golgi, será empacotada em vesículas de secreção, e essas vesículas de secreção
são transportadas para a superfície da célula por meio desses microtúbulos, que vão conduzindo essas vesículas de secreção para que passem por um processo de exocitose. Bom, dessa forma, nós chegamos ao compartimento extracelular, porém, chegamos lá com uma molécula de procolágeno sendo mantida fixa, paralisada, ali por causa da presença desses peptídeos de registro. Então vamos ver o que vai acontecer lá no meio extracelular. Já no meio extracelular, ou seja, no compartimento extracelular, o que vai acontecer é que os peptídeos de registro são removidos por proteases específicas. Sem esses peptídeos de registro, essa molécula deixa de se chamar procolágeno e se transforma, desta forma, numa molécula denominada de tropocolágeno. E aí sim, essa molécula denominada de tropocolágeno, ela é, aqui com o peptídeo de registro já removido, ela é capaz de se polimerizar, ou seja, de se agrupar, formando desta forma as fibrilas de colágeno. Então, o que nós estamos percebendo aqui é o processo de formação, desde o compartimento intracelular até o compartimento extracelular. Bem didática essa imagem, né? Legal. Espero que tenha sido útil para você, viu? Vamos continuar nossa aula. Bom, agora que nós já entendemos como se dá o processo de formação da proteína colágeno, você pode me perguntar se, Otávio, é possível a renovação do colágeno? E eu vou te responder da seguinte forma: sim, é possível. Apesar de ser um processo extremamente lento, em alguns órgãos, devido à estabilidade dessa proteína, ele é mais lento ainda, como por exemplo nos tendões e nos ligamentos. Tá? Por vezes, são tão estáveis, mas tão estáveis, que elas dificilmente se renovam. Tá? Mas, de uma forma geral, para que esse colágeno seja renovado, é necessário que o colágeno lesado ou danificado seja degradado, seja retirado, seja removido, e isso se dá por meio de enzimas, as chamadas colagenases. Tá? Ok, então a gente agora vai parar de falar sobre proteína colágeno e vamos voltar a nossa atenção às fibras que são constituídas pela proteína colágeno tipo 1. Por isso que agora nós vamos falar a respeito das fibras de colágeno tipo 1. Agora entenda, eu não estou me referindo fibras colágeno tipo 1, porque a gente sabe que a fibra é colágena. Agora eu estou afirmando que eu falarei a partir de agora das fibras que são formadas ou constituídas pela polimerização de proteínas colágeno tipo 1. É isso que nós vamos abordar a partir de agora. Essas fibras são as fibras mais numerosas do tecido conjuntivo. Tem uma coloração esbranquiçada e dando, como elas são muito numerosas, exatamente essa tonalidade aos tecidos em que elas são mais abundantes ou são mais prevalentes. Tá? E aí os exemplos que a gente tem isso são os tendões, é um dos principais exemplos que a gente pode falar dessa tonalidade, dessa coloração. Bom, em alguns locais do organismo, essas fibras de colágeno se organizam paralelamente umas às outras, formando o que a gente chama de feixes de colágeno. Tá? E aí nós vamos entender que quando eu me refiro à fibra colágena, eu estou me referindo a uma estrutura longa, com um trajeto cheio de curvas, não é um trajeto linear, não é um trajeto reto. O Junqueira chama isso como um percurso sinuoso, e é justamente por isso, como ele é cheio de dobras, de reentrâncias, é que é estruturalmente um pouco difícil da gente conseguir estudar essa fibra com muito detalhe, mas quando é possível, observa-se que as fibras colágenas apresentam uma estrutura cilíndrica, alongada e tortuosa, com um diâmetro médio
que varia entre 1 e 20 micrômetros. Então você perceba que a espessura dessa fibra vai variar de uma espessura de 1 micrômetro a 20 vezes essa espessura. E aí nós vamos entender que isso tem relação com a função. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer a seguinte característica. Obviamente, quanto mais espessa for a fibra, quanto maior for o diâmetro dessa fibra, maior será a característica típica dela. Qual que é a característica típica do colágeno tipo 1? É um colágeno que confere resistência ao tecido. Então o que eu quero que você entenda é que essa variação de diâmetro dessa fibra de 1 até 20 micrômetros tem relação direta com o grau de tensão, ou grau de tração, ou grau de resistência que essa fibra tem que conferir ao tecido. Ok? Bom, pessoal, assim a gente finaliza a fibra colágena e nós vamos entrar no segundo tipo de fibra da família, né, do colágeno, que na verdade são as fibras reticulares. As fibras reticulares, elas são formadas predominantemente por um tipo específico de colágeno. Tá? São extremamente finas, bem mais finas do que aquele diâmetro que nós acabamos de ver da fibra colágena. Nas fibras reticulares, principalmente, não há variação específica de 1 para 20, como nós vimos. A variação ela é bem menor, ela vai de aproximadamente 0,5 a 2 micrômetros, quer dizer, é uma variação bem menor, e elas vão se transformar em uma rede. Se você quiser entender o que eu estou falando, às vezes na barragem de um córrego que passa dentro de uma cidade, eu não sei se é barragem que é o termo de engenharia para isso, mas quando passa um córrego dentro de uma cidade, que esse córrego ele é canalizado e ele por uma avenida, normalmente eles colocam umas pedras na borda desse córrego e colocam uma tela sustentando essas pedras. Eu imagino que você já tenha visto isso por aí, tá? E aí a gente tem uma ideia, e aí dá para que você entenda isso, que essa fibra reticular ela vai formar como se fosse uma tela de galinheiro, sustentando determinados órgãos, posicionando determinados órgãos, como que vai aparecer na imagem aqui ao lado, também retirada da obra do Junqueira e Carneiro. Aqui a gente pode ver núcleos de células, essa parte meio amarronzada, meio amarelada aí no fundo é a matriz extracelular, e essas bolinhas que vocês estão vendo aqui são as redes reticulares que a gente está estudando aqui agora. Tá? Além da presença daquele colágeno específico que eu citei para vocês, que é o colágeno tipo 3, nós temos glicoproteínas e proteoglicanos formando essas fibras reticulares. Se analisarmos as fibras reticulares ao microscópio eletrônico, nós vamos perceber que ele possui estriações transversais típicas, características da fibra colágeno, que também são formadas por finas fibrilas, que de diâmetro médio entre 35, de diâmetro médio, na verdade, de 35 nanômetros. Então, veja bem, a fibra reticular de 0,5 a 2 micrômetros, cada fibrila que forma uma fibra reticular tem aproximadamente 35 nanômetros, que não são muito firmemente arranjadas e que são unidas por pontes não tão estáveis assim, pontes dos proteoglicanos e das glicoproteínas dos quais são constituídos. Tá? Se a gente observar nessa imagem comparativa aqui, nós temos aqui, nesse gráficozinho do R, é o diâmetro da fibra reticular. No gráficozinho do C, é o diâmetro da fibra colágena. Tá? E aí a gente percebe que há uma diferença na espessura muito grande. Se há uma diferença na espessura muito grande, há também uma diferença funcional. E é isso que eu quero que você entenda. Não existe decoreba em histologia, existe entendimento. Se eu tenho uma fibra muito grossa, em tese ela é mais resistente do que uma fibra muito fina, levando em consideração o fato de que elas são basicamente constituídas
por pequenas variações de uma mesma proteína. Então eu tenho, no lado da fibra colágena, diâmetros de 1 até 20 micrômetros, e do lado da fibra reticular, diâmetros de 0,5 até 2 micrômetros, o que confere diferentes capacidades de função. São particularmente abundantes no músculo liso, a gente encontra muitas fibras reticulares no músculo liso, unindo umas fibras desse músculo liso a outras, também no endoneuro, que é o tecido de recobrimento interno do nervo, né? E em órgãos capazes de produzir células sanguíneas ou órgãos hematopoéticos, como a medula óssea vermelha, o baço e etc. A gente também encontra muitas fibras reticulares. Tá? E aí elas se formam ou elas constituem delicada rede ao redor de células e órgãos, mantendo a estrutura, fixando a estrutura desses órgãos para que eles possam executar assim as suas funções características. O pequeno diâmetro e o fato das suas conexões, das suas ligações não serem tão resistentes, cria uma rede flexível em certos órgãos que precisam se adaptar a alterações constantes. Entenda que se eu preciso manter a estrutura de um determinado órgão, eu não posso prender esse órgão. Eu não posso mantê-lo rígido. Então eu não posso ter uma grossa fibra colágena mantendo ou sustentando a posição desse órgão, ou a forma desse órgão. Porque por vezes esse órgão vai ter que se dilatar, ou vai ter que aumentar um volume, ou vai ter que modificar uma posição. E se eu tiver uma fibra colágena extremamente resistente sustentando aquilo ali, ele não vai dar esta maleabilidade. Tá? Diferente do fato de eu ter fibras reticulares, por exemplo, entre os músculos lisos da artéria. A artéria é um vaso que constantemente vai mudando de diâmetro, que constantemente vai se adaptando às alterações de fluxo. E em se adaptar às alterações de fluxo, essas artérias elas têm que ter uma certa maleabilidade. E a presença das fibras reticulares confere isso a ela. Ok? Bom, pessoal, assim a gente termina a nossa parte de sistema colágeno, tá? E aí, nós já vimos então a formação e as estruturas da fibra colágena e agora da fibra reticular. E a partir de agora, o alvo da nossa atenção vai ser um sistema elástico, em que há a formação das fibras oxitalânicas, elaunínicas e elásticas. É o que nós vamos falar a partir de agora. Bom, então o sistema elástico, como eu já adiantei, ele é composto por 3 tipos de fibras. As fibras oxitalânicas, as fibras elaunínicas e elásticas. Os nomes estão aparecendo aqui embaixo para que você não se desespere e não arranque os seus cabelos. A estrutura do sistema de fibras elásticas se desenvolve por 3 estágios, conforme a gente já está vendo. Bom, primeiro estágio, as fibras oxitalânicas, que na verdade nada mais são do que feixes de microfibrilas bem pequenininhas, tá? Bem fininhas, que são compostas por várias glicoproteínas, entre as quais uma molécula muito grande denominada de fibrilina. Essas fibrilinas, elas vão formar um arcabouço, um ninho necessário para que a elastina seja depositada ali. Então a fibrilina vai formar um arcabouço, um sustentáculo, um ninho para que essa elastina seja depositada ali. As fibras oxitalânicas, elas podem ser encontradas nas fibras da zônula do olho e em determinados locais da derme, mas elas não são fáceis de serem encontradas, porque é um estágio bem inicial desse desenvolvimento. Tá? Num segundo estágio, nós temos uma deposição muito irregular de elastina. Não segue um parâmetro, não segue um padrão de deposição. Tá? Entre aquelas microfibrilas oxitalânicas que eu acabei de citar, lá no primeiro estágio. Essa deposição irregular de fibra elástica entre essas microfibrilas oxitalânicas dá o surgimento ou forma aquilo que a gente chama de fibras elaunínicas. Tá?
Onde a gente encontra essas fibras elastínicas? Em volta, por exemplo, das glândulas sudoríparas. Num terceiro estágio, nós vamos entender que agora aquela elastina vai continuar se acumulando, porém, ela começa a se organizar. Ela começa a se ocupar, a se depositar no centro do feixe de microfibrilas. Tá? E aí, quando ela ocupa todo o centro, elas vão ficar fixas no centro e livres na periferia. Essa estrutura é a estrutura que a gente chama de fibras elásticas, que na verdade é o componente mais comum do sistema elástico. A maioria das pessoas que você questionar, que você perguntar, inclusive nas minhas aulas mesmo em sala de aula, eu sempre cito apenas as fibras elásticas. Por quê? Porque são as mais comuns. Da mesma forma que no sistema colágeno, eu cito apenas o colágeno tipo 1 e a fibra reticular. Porque basicamente são os tecidos mais comuns que a gente tem no corpo. Tá? Então, as fibras elásticas se formam nesse terceiro estágio que eu acabei de citar para vocês. Lá no primeiro estágio, nas fibras oxitalânicas, elas não possuem a elasticidade. Tá? Por que elas não possuem elasticidade? Basta você raciocinar. Porque na verdade nós vimos que a elastina, que é uma proteína que vai conferir essa capacidade, ela só vai ser depositada a partir do segundo estágio. Nesse primeiro estágio de fibra oxitalânica, essa fibra, apesar de ser inelástica, ela é extremamente resistente à tração. Já as fibras elásticas, que já são o outro extremo desse processo, já nas fibras elásticas, o que nós temos é uma rica deposição de proteína elastina, o que vai conferir a esse tecido elasticidade. E aí eu quero que você entenda a definição de elasticidade. Elástico não é o tecido que cede à tração. Elástico é o tecido que retorna à sua formação ou à sua estrutura inicial quando a força de tração cessa. Então esse sim é um tecido elástico. Tá? As principais células que produzem a elastina são os fibroblastos, eu já citei isso no começo da nossa aula, mas também a elastina é produzida tanto no músculo liso quanto dos vasos sanguíneos. Tá? E quando a gente fala de elastina, e eu estou me referindo agora à proteína que constitui a fibra elástica, ela também tem um estágio inicial. Um estágio, lembra que tinha o procolágeno, quando nós estudamos a biossíntese do colágeno tipo 1? Aqui também existe a proelastina. Tá? É uma molécula que no espaço extracelular vai se polimerizar e formar a elastina, da mesma forma que nós vimos na formação da fibra colágeno, da proteína colágeno, mas, obviamente, com outra sequência genética, porque agora está se formando outra proteína, que é a elastina. Então, a proelastina é colocada para o meio externo, como nós já vimos anteriormente, é colocada para o meio externo, e ao ser colocado no meio externo, vai se juntar, vai se unir, formando a elastina. A elastina ela também acontece numa forma ou num formato que não é de fibras, ou seja, um formato não fibrilar, formando as membranas fenestradas, tá? Que são aqueles orifícios que a gente vê, por exemplo, em alguns tipos de capilares. Então, nesse caso, o que a gente tem são proteínas elásticas, elastina, não fibrilar, que formam esse tipo de arcabouço. Nessa imagem que está aparecendo aqui do lado, a gente está vendo fibras colágenas entremeadas por fibras elásticas, que são essas linhas mais escuras aí. Tá? Essa imagem também foi retirada do livro Junqueira e Carneiro, que eu recomendo que todos vocês leiam. Ok? Bom, pessoal, dessa forma a gente finaliza a nossa videoaula de fibras do tecido conjuntivo. Na semana que vem eu volto com a aula de número 3 do tecido conjuntivo, onde o assunto serão as células do tecido conjuntivo. E você não pode perder essa aula. Gostou? Curtiu? Vá aqui, curta esse vídeo, se inscreva no canal, ative as notificações, participe das minhas redes sociais. Vai ser uma grande satisfação ter um contato mais próximo com cada um de vocês. No mais, muitíssimo obrigado pela atenção, pelo carinho,
pelo respeito. Em caso de dúvidas, ocupe o espaço aqui abaixo, coloque seus comentários, as suas críticas, que eu estou aqui para aprender junto com vocês. Então eu sou o professor Otávio Plazzi e para mim é sempre motivo de muita alegria e de muita satisfação ser merecedor da sua atenção. Um grande abraço, tudo de bom e até a próxima oportunidade. Tchau, tchau, pessoal!